Som. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa madrugada? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Vai ter que se contentar. Vamos ler um trecho da palavra. Fique de pé os que podem. Livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 43. Deus está aqui. Isaías, capítulo de número 43. Quem encontrou, diga amém. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E quem crê, diga amém. Feche a Bíblia e coloque no banco, na cadeira, na arquibancada, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, ficou difícil. Perfumado deve ter alguém. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos e mais uma vez, este ginásio ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este ginásio com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Amém e amém. Tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Louvo a Deus pela vida do missionário Ezequiel Pires, da sua esposa, do seu ministério. Louvo a Deus pela vida dos homens e mulheres de Deus que participam desta vigília. Louvo a Deus pela vida do pastor Raik, pela vida do pastor Miguel, recebe a profecia, pela vida de todos aqueles que Deus tem levantado nesses dias. Eu vi o Miguel pregar aqui, eu falei, eu já fui assim. O Raik não, porque o Raik já começou grande, né? Mas a gente lá do meio da roça só fazia isso, gritava e acreditava. E Deus ainda faz acontecer sonhos. Quem aqui tem um sonho muito profundo e gostaria de ver Deus cumprir este sonho? Então dá só mais um grito de glória a Deus. Eu vou te ajudar a crer nos seus sonhos. Eu li com vocês um texto da Bíblia que me acompanha desde que eu era jovenzinho. Neste texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 43, o Senhor já me deu muitas mensagens, mas uma delas
marcou muito a minha vida e a vida de muitas pessoas que me ouviram ao redor do mundo. Quando o profeta Isaías, no capítulo 43, empresta os seus lábios para Deus, porque era isso que o profeta fazia. O profeta emprestava a Deus as suas faculdades mentais. O profeta era ungido para ouvir Deus e falar com o povo. No capítulo 43, Isaías recebe de Deus uma mensagem, mas uma mensagem que vai mudar para sempre o conceito e o valor do que era Israel para o mundo do seu tempo. Quem conhece a nação de Israel sabe que eles sempre ficaram capengas na fé. Eles se levantavam e caíam, levantavam e caíam, levantavam e tombavam. O Velho Testamento inteiro é sobre essa nação. E o livro do profeta Isaías, ele é quase que uma mini Bíblia. A Bíblia que você carrega aí, ela tem 66 livros. São 39 livros do Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Porque existem dois testamentos. Esses dois testamentos existem porque Deus fez com a raça humana em Israel duas alianças: a aliança antiga e a aliança nova. Na aliança antiga, Israel fracassou. Na aliança nova, Deus levanta na terra um novo Israel. E esse novo Israel está aqui nesta vigília, adorando a Deus comigo. O Deus do Velho Testamento é um Deus emblemático. Dificilmente a gente consegue compreendê-lo, porque é um Deus que dita regras para o seu povo assim: olho por olho, dente por dente. A alma que pecar, esta morrerá. O Deus do Velho Testamento parecia trazer em uma mão um chicote e na outra mão um cajado, e ele desferia golpes sobre o seu povo para trazer o seu povo perto de si. Não se assuste se algum dia você pegar o Velho Testamento e torcer ele e pingar sangue. Não se assuste se algum dia você ler o Velho Testamento e de repente escutar gritos de ais e de uis, porque o Velho Testamento é marcado por terror. Mas quando atravessamos o Velho e chegamos no Novo Testamento, o Deus que tinha na mão um cajado e na outra mão um chicote, ele esconde o cajado, ele esconde o chicote, e ele carrega sobre os seus braços um vaso de alabastro. Carrega dentro deste vaso azeite que cura enfermidades. E ao invés de bater, ele cura as feridas abertas pelo seu chicote. O Deus do Velho Testamento, ele tem ira e ódio. O Deus do Novo Testamento tem amor e compaixão. O que isso tem a ver com Isaías, pastor? Quem já leu o livro de Isaías sabe do que eu estou falando. Do primeiro capítulo ao capítulo 39, Deus está furioso. Deus toma a boca do profeta, e o profeta levanta o seu dedo e começa a apontar no nariz de todas as pessoas, dizendo: ai de ti que bebe, ai de ti que se prostitui, ai de ti que adultera, ai de ti que troca Deus por ídolos, ai de ti idólatra. O Deus do primeiro ao 39º capítulo está furioso. E de repente, como que num passe de mágica, do capítulo 40 para frente, o Deus irado fica feliz. E ao invés dele falar para Isaías, ai deles, ele diz: avisa eles, porque um tempo de paz está chegando sobre Israel. É uma coisa muito interessante isso. Então, eu não quero falar do Deus irado do primeiro ao 39º capítulo. Eu quero falar do Deus que está apaixonado no capítulo de número 43. No capítulo de número 43, Deus acorda o profeta numa madrugada, porque era só de madrugada que Deus falava com os profetas. Deus esperava as nações dormirem, e quando estavam todos dormindo, Deus ia lá, batia na porta do quarto do profeta e dizia: vamos conversar. O profeta era uma espécie de confidente divino. O profeta escutava as lamúrias de Deus. Tudo que Deus queria falar para o povo, ele falava para o profeta. Deus dizia ao profeta: eu tenho um povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem boca, mas não me adora mais.
Este era o tipo de diálogo que Deus tinha com os profetas. Mas no capítulo 43, Deus chama Isaías e diz assim: Isaías, eu tenho um povo, não são dois, eu tenho um povo, só tenho uma nação que eu amo, um povo zeloso, especial e de boas obras. Sim, Senhor, e daí? E daí que esse povo que é único é dividido em dois grupos. Não são dois povos, é o mesmo povo dividido em dois grupos. Senhor, por que dois grupos? Porque parte deste povo só acredita em coisas normais, e a outra parte, Senhor, acredita em coisas anormais. O povo que acredita em coisa normal, eles são simplesmente homens e mulheres que só conseguem acreditar naquilo que os olhos veem, naquilo que os ouvidos ouvem e naquilo que o coração deles sente. E a outra parte, Senhor, a outra parte é tudo maluca. Eles acreditam naquilo que eles não veem, eles acreditam naquilo que eles não ouviram, e eles acreditam naquilo que eles ainda não sentiram. E o que é que o Senhor quer falar? E o Senhor diz: eu vou liberar duas promessas. Uma promessa é para os normais, e a outra promessa é para os anormais. Qual é a promessa para os normais, Senhor? Se passares pelas águas, elas não podem te afogar. E qual é a promessa para os loucos, Senhor? Se passares pelo fogo, a chama não pode te queimar. É uma promessa normal e uma promessa anormal. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Todo ser humano já passou, e se não passou, ainda vai passar pela experiência horrível do afogamento. Quem aqui já quase se afogou? Levante a mão para eu ver. Os que não levantaram a mão são aqueles crentes que nunca foram em uma piscina nem em uma praia, viu, irmãos? São crentes daquela época antiga ainda. Abocó. Quem foi que te disse que a gente só se afoga quando vai na piscina? Tem gente que se afoga tomando um copo d'água. A água entra por onde não devia, e graças a Deus nós temos 2 buraquinhos na narina que faz a água sair por aqui. Quem já engasgou com água desse jeito? Melhorou. Então eu vou perguntar pela última vez: quem aqui já quase se afogou? Levante a mão. Agora olhe do seu lado para o irmão que levantou a mão. Ele está vivo ou está morto? Vivo ou morto? Está vivo? Então quer dizer que Deus livrou ele das águas. É uma promessa normal: se passares pelas águas, elas não te afogam. Isso aqui é aquele tipo de profecia que a gente recebe, e a gente não tem que fazer uma equação matemática, nós não temos que fazer uma ilação teológica, nós não temos que exercitar muitos neurônios para crer. É aquela palavra que você escuta ela e você entende ela na hora, é o papo reto. Vou dar um exemplo. Daqui a pouco o pastor Raik vai pegar esse microfone, e na medida que ele estiver pregando, de repente ele libera uma palavra dizendo assim: esse ano ainda, todos os que estão aqui terão uma surpresa na sua casa. A sua família será salva, porque está escrito na palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Você percebeu que as pessoas gritaram antes de eu terminar o pensamento? Por quê? Porque são promessas fáceis de ouvirmos e aceitar. Porque aqui no nosso intelecto existem memórias que nós não conseguimos nos lembrar delas de maneira consciente, apenas inconscientemente. Memórias que nós vivemos, por exemplo, de uma pessoa que deu testemunho na sua igreja, que ela falando que orou por anos pelo filho e o filho foi salvo. Um filho dizendo na igreja que orou e a mãe foi salva. Nós ouvimos tantos testemunhos de salvação, de pais, de filhos, de mulheres e maridos, que quando alguém libera a palavra, Jesus vai salvar a sua casa, automaticamente você diz: eu creio. Por que é que você crê? Porque é uma promessa que você já viu acontecer. Posso ouvir um amém por esta palavra? Promessa simples. O Miguel pega esse microfone e diz assim: ninguém vai sair desta vigília sozinho essa noite. Pergunte por quê? Aí o Miguel grita: porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal.
Vocês perceberam que antes de eu terminar a sentença já tinha gente gritando? Por quê? Porque aqui na sua mente, inconscientemente falando, existem memórias de livramento, memórias de testemunhos de pessoas que contaram livramentos. Você ouviu tanto falar de livramentos na vida dos outros, que você acredita piamente que Jesus vai livrar a sua casa, os seus filhos e a sua família, porque são promessas normais. Diga, promessas normais. Essa é a promessa de passar pelas águas. Agora escute, você conhece alguém que já andou pelo meio do fogo e não se queimou? Tente lembrar. A nossa mente, se vasculhar muito, vai nos remeter à Bíblia, e só vamos lembrar da história de 3 moços: Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como... Somente esses 3 moços na história bíblica. E estou para dizer que na história universal, a Bíblia não está dizendo que Deus vai te livrar do fogo. Não é você passar perto, por cima, embaixo ou do lado, não. O Senhor diz, quando passares pelo fogo. É no meio do fogo. E isso é algo impossível, porque o fogo é o elemento mais poderoso que Deus já criou no universo. Hebreus capítulo 12 diz que o próprio Deus é um fogo devorador. O fogo derrete o ferro, queima a madeira, derrete o plástico, evapora a água. O apóstolo São Pedro, em suas encíclicas, diz que esta terra e os elementos que agora nela existem, um dia se desfarão, porque um fogo passará por esta terra e vai queimar tudo. O lugar mais temido pelos homens religiosos é o inferno, e a Bíblia diz que o próprio inferno será lançado num lago de fogo. Então fogo é o elemento mais poderoso que existe no universo. Aí vem Deus e resolve falar: Isaías, tem uma parte do meu povo que eu vou livrar eles no fogo. Percebeu que o grito não é alto? Quando eu falei de passar pelas águas, todo mundo gritou. Por quê? Porque a nossa mente entende, mas quando falamos de algo que não vivemos, nós não conseguimos reagir, porque a palavra entra no ouvido, o seu cérebro busca memórias e não vem experiência nenhuma. São promessas loucas. Seria mais ou menos assim: você está aqui na vigília, daqui a pouco Deus toma o missionário Ezequiel Pires e ele diz: tem uma irmã aqui dentro que ela trabalha de gari, e todo o trabalho é digno, principalmente o trabalho de gari. Essa mulher não sabe ler nem escrever, mas dentro de 30 dias ela sairá do Brasil e estará nos Estados Unidos da América. Ela irá para Washington DC, vai ser convidada para entrar na Casa Branca e vai estar diante do presidente americano Joe Biden e vai dizer para ele, no idioma dele: happy is the nation whose God is the Lord. Você ouviu algum grito aí? Ninguém grita. Pergunte por quê. É loucura. Pelo contrário, tem gente rindo. E é essa a reação que eu esperava, porque são coisas que não fazem sentido na nossa memória. Vou dar um outro exemplo. Você está num culto e Deus toma um pastor e o pastor diz: tem um homem aqui, ele trabalha na construção civil, é muito simplório, ele veio lá do norte do nosso país, ele mora aqui num lugarzinho muito humilde, e dentro de 2 semanas ele vai receber uma carta. Esta carta virá endereçada a ele, mas ela vai vir da Espanha, e ao abrir o documento, como ele não sabe ler, alguém vai ler para ele. O documento é assinado por uma junta de advogados espanhóis que vasculharam a árvore genealógica de um príncipe espanhol e descobriram que um dos seus últimos descendentes mora no Brasil, e deixou para esse homem 6 castelos medievais e 100 milhões em dobrões de ouro espanhóis. Teve uns 3 que deu o grito. Olha para a cara deles para você ver se são loucos ou se não são. Por quê? Porque só louco acredita em promessa louca. Vou falar de novo. Deus tem dificuldade em falar com gente normal, porque o normal só entende de dentro do quadradinho, dentro da casinha. E Deus ama falar com gente maluca, porque gente maluca entende a linguagem de Deus.
Deus me trouxe nessa madrugada para dizer a você: a sua vida vai girar. O Senhor vai te tirar do monturo e vai te colocar entre os príncipes da terra. O Senhor está hoje traçando uma nova história para a sua vida. Anota o que eu estou dizendo. E se você tiver coragem de acreditar, olha para a pessoa que está na sua esquerda e na sua direita. Faz amizade agora. Tira uma selfie. Pega o telefone celular. Pega o endereço do Instagram. Porque daqui a algumas semanas, você, para falar com essa pessoa, vai ter que falar por 2, 3, 4 secretários. Vai ter que entrar numa fila muito grande. Porque Deus vai pegar esta pessoa aqui de baixo e vai levantar ela lá para cima. E se alguém crê nisso, não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus. Eu amo falar de loucuras, porque eu sempre vivi loucuras. Eu vou contar um testemunho que é mais fácil. Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, alguns anos atrás. Naquela época em que a gente ainda vendia DVDs, livros, época boa aquela. Hoje ninguém compra mais nada. O YouTube, entrou um demônio naquele negócio, que rouba tudo que a gente tem. Mas naquela época a gente colocava material na porta da igreja. Eu havia terminado um culto e aquela igreja é gigante. E eu estava lá na porta com o meu material vendendo. E chegou um mineiro perto de mim. Mas era um mineiro muito matuto, um mineiro esperto. Aliás, todo mineiro é esperto. Tem algum mineiro aqui? Essa raça descobriu o mundo. Eu estava pregando em Nagoya, no Japão. Tinha na minha frente 1.200 seres humanos com o olhinho rasgado. Eu falei: aqui não tem. E eu perguntei: tem algum mineiro aqui? Não levantou um mineiro de zóio rasgado. E ele disse: uai, sou, eu estou aqui. Eu disse: mas e esse zóio rasgado? Ele falou: eu sou Nisei, não sei, um trem desse aí. Foi parar no Japão, descendente de mineiro. Essa raça descobriu o mundo. Eu estava lá na porta vendendo material. O mineiro chegou como quem não queria nada, carregando uma sacolinha de plástico de supermercado. E ele parou na minha frente e disse: pastor. Eu falei: pois não. Eu senti de te dar um presente. E eu falei: eu senti de receber, me dê logo. Ele enfiou a mão na caixa, dentro da sacola, e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Quem conhece paçoquinha embrulhada aqui? Eu vou elogiar a paçoquinha no idioma de Minas. O trembãoço. Eu sei que eu estava com a fome daquele jeito. Eu desembrulhei a paçoquinha. Quando eu dei a primeira mordida, o mineiro deu o golpe. Ele olhou para mim e disse: ô pastor, o senhor pode orar por mim agora? Eu falei: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você. E ao invés de orar, eu perguntei: qual é o problema? Ele disse: então, pastor, ontem de noite eu fui numa vigília. Quando ele falou vigília, eu já me segurei para não ter uma crise. E como eu não sou gente, eu perguntei: desculpa, eu não entendi, você foi aonde? Ele: numa vigília. E eu enfiei a paçoquinha na boca para não ter uma crise de riso. Porque eu conheço vigília. Virgília foi a primeira que eu conheci. Eu falei: e daí? E daí, pastor? Que não era vigília de crente normal, não. Eu falei: era vigília do que? Ele disse: era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido. Alguém conhece aqui? Ezequiel, mas eu queria ouvir dele. Eu disse: o que é uma vigília de crente doido, meu filho? Ele disse: pastor, é uma vigília que quando o Espírito Santo desce nos crentes, tem crente que parece que recebe o espírito do Bruce Lee. Fala, yeah! Apareceu algum aí ou não? E eu me segurando, eu disse: e daí, meu filho? Ele disse: e daí, pastor, que lá pelas tantas levantou um profeta doido. Isso é redundância. Profeta é doido por natureza. Eu conheço profeta doido, mas eu queria ouvir da boca dele. O que é um profeta doido para você? Foi, pastor, é aqueles profetas que quando vem profetizar para a gente, quase mata a gente do coração, só. Eu falei: como assim, meu filho? Pastor, eu estava escorado na parede da igreja, olhando para o púlpito. Aquela hora que a vigília é quieta, né? Porque a vigília parece uma onda do mar. Tem hora que todo mundo grita
daqui a pouco quieta todo mundo. Tem gente que acorda quando alguém toca um pandeiro, aí a pessoa já acorda falando em língua estranha, né? Uma coisa do céu. E ele diz: pastor, estava todo mundo quieto, eu escorado na parede, lugar cheio, olhando para o púlpito. O pastor, o profeta veio de trás, veio na ponta do pé. E eu disse: ih, pastor, que ele botou a mão no meu ombro. Eu falei: e eu virei para trás. Eu falei: e ele parou. Eu disse: ele falou: e que me deu desarranjo. Eu falei: mas te deu desarranjo porque ele botou a mão no seu ombro? Não, pastor, é porque quando eu botei a mão no ombro dele e olhei para ele, ele disse assim: homem, olha o mistério que eu vou te falar. Alguém já recebeu uma profecia dessa? A profecia é de Deus, mas tem hora que dá vontade de pegar o pescoço do profeta e crac, né? Eu falei: e aí? E aí, pastor, que quando eu voltei em mim, o profeta estava me olhando com uma cara feia. Ele fazia assim com a boca. E ele apontou a mão para mim e disse: ouça-me. Pastor, ele catou a minha mão direita e disse: entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. E eu disse: e o que você fez? Ele falou: eu não tinha outra opção, pastor. Eu falei: por que não? Porque o profeta era forte e grande. Ele começou a me arrastar, eu segurava e ele me arrastava, todo mundo me olhando e eu passando vergonha. Quando eu vi que não dava, eu me entreguei. E como é que foi a viagem? Pastor, começamos pela parede da igreja, demos a volta na frente, outra parede, frente do púlpito, demos umas 2 voltas na igreja e o homem mirou a rua. Eu disse: e pastor, que ele me arrastou para o meio da rua, quase 4 horas da manhã. E o que vocês fizeram na rua? Pastor, a carruagem estava violenta. O homem me arrastou no corredor, na rua inteira, e gritando e falando em línguas. E eu falei: e você? Ah, pastor, eu não tinha como largar, eu entrei na dele. Ele dava glória de lá, eu dava glória de cá. Falava aleluia de lá, eu falava aleluia de cá. Ele falava em línguas de lá, eu falava em línguas de cá. Pastor, quando eu estava gostando da viagem, o profeta mirou a entrada da igreja e entrou correndo comigo. No meio da igreja, pastor, ele brecou, eu passei na frente e ele me empurrou. Eu saí catando cavaco. Eu parei, me equilibrei, olhei para trás para ver o que deu no profeta. O profeta estava com a mão na cintura, o dedo de profeta esticado para mim, e a boca dele fazia assim. Eu disse: e aí, pastor? O profeta falou assim para mim: homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita e eu te tiro daqui e eu te levo ali, depois te levo lá, depois te levo aqui, depois te levo lá, depois eu te tiro daqui e te levo pelo mundo, e quando eu te exaltar, eu te trago de volta aqui. Agora contempla na sua frente a rampa do palácio do Planalto, porque vou eu te colocar assentado entre os príncipes e os reis desta terra. Ele me contou essa história e eu dei um glória a Deus igual vocês, mas ele acabou de contar e ele teve uma crise de riso. A barriga dele balançava, eu não entendi porque ele estava rindo. Eu enfiei a mão no meu bolso, peguei um cartãozinho de visita, anotei o número do meu celular, estiquei para dar para ele. Ele parou de rir, ele olhou e disse: que é isso, pastor? Eu disse: é o número do meu celular particular. E ele disse: nossa, eu vou ter o seu celular. Eu disse: vai. E ele: para quê, pastor? E eu disse: para quando Deus te colocar entre os príncipes, entre os reis, para quando você subir a rampa do palácio do Planalto. Quando eu acabei de falar isso para ele, eu esperava que ele fosse dar um sorriso ou gritar. Ele abaixou a cabeça e quando ele ergueu, os olhos dele estavam lacrimejando. E com a voz embargada, ele passou a me falar assim: o senhor acredita mesmo nisso, pastor? Eu disse: por que não acreditaria? Ele disse: pastor, eu moro numa casa aqui num morro onde só tem bandidos, e a minha casa não tem fechadura a porta da entrada. A porta da minha casa é escorada com uma cadeira de fórmica.
Pergunta para o seu avô e para sua avó que eles vão te falar o que é fórmica. Pastor, eu tenho 4 filhos. E o senhor sabe como eu sustento a minha família? Vendendo essas paçoquinhas nas esquinas de Belo Horizonte. Eu paro no semáforo, os carros param, eu coloco uma paçoquinha dessa em cima do retrovisor e saio correndo esperando na volta que alguém me dê uma moeda. E é com esse dinheiro que eu sustento os meus 4 filhos e a minha esposa. Pastor, eu nunca estudei, eu não sei ler e também não sei escrever. E aí ele falou de novo: o senhor acredita mesmo que alguém com esse histórico de vida pode ser levantado por Deus e viajar o mundo? Quando ele falou isso, eu parei de pensar com o espírito e comecei a pensar com o meu raciocínio. E o meu raciocínio lógico me fez olhar para aquele rapaz e fazer a seguinte equação matemática: pobre, mora no meio do nada, perto de lugar nenhum, não tem emprego fixo, tem 4 filhos para sustentar, não sabe ler nem escrever, nunca vai subir a rampa do Palácio do Planalto. Naquele momento eu achei que o profeta que falou para ele era um falso profeta. E eu não queria desanimar o rapaz, mas eu também não podia concordar com aquilo, porque eu seria cúmplice de despertar nele uma coisa que jamais ia acontecer. Pelo menos eu pensava assim. Olhe para mim. Quando eu fui falar para ele a resposta que todo pastor dá quando ele não sabe explicar, quando ele diz: vamos esperar em Deus. Quando eu fui falar isso para ele, a minha boca travou e os meus olhos sumiram do lugar. O Senhor me arrebatou em espírito, e eu já não estava mais na frente da Igreja Batista da Lagoinha. Isso aqui é só para crente que acredita que Deus faz. Eu estava num lugar que eu não sei explicar para vocês se era grande ou pequeno, se era claro ou escuro. Era um ermo, era um lugar vazio, e estava eu só. E eu olhava para os lugares, não enxergava nada. E de repente na minha frente começou uma construção, sem a mão de pedreiro, sem a mão de servente. A construção foi nascendo do chão e subindo muito rápido, como que numa câmera que estivesse acelerada. E eu fui olhando um prédio nascer do chão. Quando eu olhei para cima, o prédio ficou pronto, e lá em cima havia um letreiro escrito Hilton Hotel. Eu olhei o que devia ser o 8º ou 9º andar e vi um homem olhando da janela para baixo. Só que eu não vi o rosto dele, porque atrás dele tinha luz. Eu vi a silhueta de um homem. Eu percebia que ele estava de terno. E quando eu olhava aquele homem, uma voz gritou assim para mim: se lembra, meu filho? E eu disse: do quê? Eu já não estava mais aqui embaixo. Eu apareci atrás do homem. Eu via a nuca dele. Para onde ele olhava, eu olhava também. Ele olhou para a esquerda e eu vi uma cidade iluminada. Quando ele olhou para a direita, eu vi um estádio de futebol, um estádio de Wembley. E quando eu vi aquele estádio, eu disse: eu conheço isso aqui. O Wembley fica em Londres, isso aqui é Inglaterra. E quando eu disse Inglaterra, a voz falou comigo: se lembra, meu filho? E quando eu disse não, desapareceu da minha frente tudo. Eu vi aquele homem ser afastado, e ele se transformou em um adolescente, e ele foi caindo. E quando ele parou em um lugar que devia ser o chão, ele não estava mais de terno, ele estava usando uma roupa de boia fria, ele estava usando uma roupa de quem trabalha na lavoura, ele estava usando a roupa daqueles antigos homens e mulheres chamados de pau de arara. Ele tinha nas costas o imbornal, dentro do imbornal dele tinha um facão de cortar cana de açúcar, na outra mão dele tinha uma marmita. E eu vi esse rapaz subindo na boleia de um caminhão de pau de arara. E quando ele foi subindo, a voz gritou comigo: se lembra, meu filho? E eu disse não. Quando eu disse não, o caminhão sumiu da minha frente. Aquele adolescente apareceu sozinho. Ele foi ficando pequeno, pequeno, até virar uma criança. A roupa sumiu e ele só tinha um shortinho roto. E aqui nas costas dele, ele carregava uma caixa de engraxar sapato. Era uma coisa pequenininha, uma criaturinha de nada. Na medida que ele foi andando, a voz perguntou para mim: se lembra, meu filho? E a criança olhou para mim. E quando a criança olhou para mim, eu comecei a chorar.
E eu disse: agora eu me lembro, Senhor, Deus estava mostrando a minha vida. Só que ao invés de mostrar a minha vida de frente para trás, Ele mostrou de trás para frente. Aquele hotel, Hilton, o hotel onde eu fico todos os anos, quando eu vou pregar na escola bíblica em Londres. Antes disso, eu fui cortador de cana de açúcar. Eu apanhava laranja, algodão e café na lavoura para ajudar minha mãe a colocar comida dentro de casa. Morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos, abaixo da linha da pobreza. E antes disso, meu primeiro presente com 7 anos de idade foi uma caixa de engraxar sapato. E o Senhor mostrou a minha vida toda. Eu perguntei: por que o Senhor está mostrando a minha vida? E o Senhor disse: se eu fiz na sua vida, se eu fiz na sua vida, cortador de cana, eu posso fazer na vida desse mineiro também. Fala para ele que aquele que acredita alcança, que aquele que busca acha, que aquele que procura encontra, que aquele que persevera alcança o seu milagre. Eu quero saber se alguém aqui dentro tem uma promessa de Deus muito violenta na sua vida. Tem alguém que tem uma promessa daquela que quando você ouviu você teve uma gargalhada? Pois Deus me trouxe aqui para te dizer: não era conto de carochinha, não era conversa fiada, era Deus falando. E quando Deus fala, Deus cumpre, e quando Deus diz, Ele faz. Se você tem uma promessa, comece a reagir. Reaja nessa madrugada, reage nesse ambiente. Ei, estou sentindo Jesus aqui. O Senhor te trouxe nesta madrugada para te fazer lembrar que Ele ainda é Deus. E como Deus, escute, Ele deixou escrito na sua palavra: não sou homem para mentir, não sou homem para me arrepender das coisas que eu falo. Se Deus falou, vai acontecer. Pastor, mas o pastor da minha igreja não quer, a convenção disse não, os meus vizinhos, a minha família. Que todos aqueles que não acreditam em você arrumem um tanque cheio de roupa suja para lavar, porque o que Deus falou para você vai acontecer, e ponto final. Ponto final. Levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela, coloque essa mão no ombro de quem está do seu lado. Com todo respeito, agarra essa pessoa, por favor. Se ela fizer cara feia, fala para ela que o médico falou para não me contrariar, porque eu estou velho. Agarrou? Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada agora. Irrita ela com vontade. E diz assim para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, sacode. Para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir as suas memórias, para sacudir as promessas, para sacudir o seu casamento, para sacudir os seus filhos, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua empresa. Deus vai sacudir a sua história. Eu estou sentindo aqui. Escute, some em seu assento. Eu vou falar mais 5 minutos e entrego o microfone. Não duvide, porque aquele que falou com você não é homem. Homem fala sentado e não sustenta em pé. Deus, quando fala, Ele fala e acontece. Jesus sacramentou a palavra dizendo assim: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não podem passar jamais. Jamais. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para cumprir o que Ele te prometeu. Por causa do que Ele falou a você, Ele mata, Ele faz nascer, Ele muda governos, Ele abate os grandes, Ele derruba uma casa, Ele constrói um prédio. Por quê, pastor?
Porque Deus é todo poderoso. Não existe a palavra impossível para Ele. Pastor, mas o que é que Deus viu em mim? Eu também estou procurando saber. Tem alguns aqui que se eu fosse Deus eu queria que me servisse, outros eu ia jogar bem fora. Porque a criatura passa a reunião inteira olhando o pregador com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Vem para uma vigília de gente barulhenta, mas não abre a boca nem para respirar. Segura aí meus jargões antigos. Fica no culto com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Passa o culto inteiro olhando o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu em dia de enchente. Fica olhando para o púlpito com a perninha cruzada, a mão no queixo, filosofando. To be or not to be? That's the question. Aqui não é lugar de filosofia, aqui é lugar de guerra. Vigília não é culto para crente normal. Crente normal está em casa dormindo ou assistindo um corujão. Só vem para cá quem não quer ver mais coruja. Só vem quem quer ver a bombinha do Espírito Santo voar. As pessoas perguntam, missionário Ezequiel Pires, como é que alguém como eu, que prega há 30 anos, nunca fiquei sem agenda? Essa semana eu discutia com o menino que trabalha comigo, o Márcio Henrique. Eu falei, você não está respondendo? Os irmãos descobrem meu telefone do nada. Ele disse, pastor, só ontem eu respondi mais de 600 mensagens, e tenho aqui mais de 1.200 para responder, só dessa semana. 1.800 convites em uma semana. Como que isso pode acontecer? São 30 anos. E alguém diz, é porque ele é bom? Não, não é porque ele é bom. É porque bom é aquele que me fez uma promessa. Ele olhou para mim, o que ele viu, pastor? Eu não sei. Eu sei que ele foi com a minha cara. E se Deus for com a sua cara nessa noite, o que é que eu faço, pastor? Você tem que chamar a atenção dele. Chame a atenção de Deus. De que jeito, pastor? Sei lá. Faz uma loucura. Se joga debaixo do banco, sai correndo, agarra o diabo pelo chifre, esfrega a cara dele no chão, sai rolando aqui, ó. Chama a atenção de Deus. Pastor, mas e se eu não fizer isso? Continue sendo uma pessoa normal. Continue entrando em culto e saindo em culto. Continue vendo esses pregadores aí pela internet. Continue comendo esse lixo tóxico de internet. Eu estou te dando o caminho como eu cheguei. Eu só conheci Deus no seu poder porque eu me misturei com gente mais crente do que eu, com gente mais louca do que eu, com gente que subiu um monte, descia um monte. Os meus pais na fé só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Mas quando eles dobravam o joelho no chão, Deus ficava de pé no trono para responder. Eles me ensinaram a acreditar. Fique de pé comigo. Eu sinto uma atmosfera de milagres aqui. Eu sinto aqui Deus olhando para você e dizendo, vou cumprir, vou salvar, vou levantar, vou abrir a porta, vou colocar você num lugar onde você nunca foi. Mas para isso você tem que acreditar. Alguém acredita? Deixa eu fazer uma pergunta única, porque eu queria orar com um grupo de pessoas aqui. Eu quero orar com homens e mulheres que estão vivendo a palavra dita por Salomão no livro de Provérbios: a esperança demorada enfraquece o coração. Eu quero orar com homens e mulheres que têm uma promessa viva, mas não conseguem enxergar ela porque é tão mirabolante, é tão fora do normal, que você fica duvidando. Deus disse que você ia voar nos pássaros de aço, iria te colocar entre os príncipes, e você não consegue se enxergar. E você está dizendo, eu não consigo crer. E alguns que creram estão dizendo, eu não consigo alcançar. Pois eu estou aqui hoje para orar por você. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e chegar aqui perto de mim nessa tribuna, mas só venha se tiver uma promessa doida, só venha se tiver uma promessa grande, porque se você tiver uma promessa grande, Deus vai te dar.
Me ajuda aí, Roberto. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, Creia. minha vida em tuas mãos está. Creia. Nenhum de seus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos Você tem promessa. podem se frustrar. Feche os seus olhos. Comece a orar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, e quem impedirá? Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Recebe esta Os fé. planos de Deus, e quem impedirá? Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, e quem impedirá? Pode o vento soprar, terra pode se abalar, mas os planos de Deus, e quem impedirá? Senhor, aqui na minha frente estão homens e mulheres de todas as classes sociais. Homens e mulheres que acreditam em profetas loucos, que seguem missionários como Ezequiel Pires, que ainda ouvem Marcos Feliciano pregar. Homens e mulheres que poderiam estar dormindo, mas vieram para o ginásio da Portuguesa. Depois de anos de pandemia, esse povo saiu de casa e veio aqui em busca da sua voz. E a sua voz falou para eles, na boca do Miguel, que a muralha está caindo pelo grito. E na minha boca, o Senhor está dizendo que vai cumprir o que prometeu. Se aqui na minha frente tem profetas, se aqui na minha frente tem ungidos, se aqui na minha frente tem homens e mulheres que o Senhor está levantando, faz cair sobre eles a sua unção agora. Faz cair sobre eles o seu poder agora. Agora, 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 agora. Quando passares pelas águas, eu estarei. Ele não te queimará. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Levante a sua mão direita para o céu. Feche os seus olhos e diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram os meus sonhos, as promessas, a minha fé, destruíram a minha família, destruíram os meus projetos, tocaram na minha igreja, tocaram na minha cidade, no meu estado, no meu país. Eu ordeno, venham para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Feche os olhos junto. Vigília é profético. Eu vou contar até 3 e você vai jogar no chão e vai pisar em cima com muita força. E aí você vai encontrar 3 pessoas depois e vai dizer para eles: as promessas que Deus te fez vão se cumprir uma a uma. Por quê, pastor? Porque o seu Deus é santo, santo e santo. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de novo de você. 2. A sua vida vai dar um salto tão grande depois desta madrugada que você vai ficar irreconhecível. 2,5. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida.
2:75. A vigília abala São Paulo, ainda é a vigília do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima. Só tu és santo, só tu és santo. Abrace, profetize, profetize, abrace, profetize. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. De olhos fechados, recebe, como um profeta desta geração, como alguém que vive as promessas de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida que tudo o que Deus disse vai se cumprir, e começa nesta madrugada. E só quem crê, dê a Jesus uma linda salva de palmas. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Ezequiel, escute antes de voltar para o seu lugar. Você e eu devemos ter orgulho de termos nascido numa geração de homens como um missionário. O missionário é mais novo do que eu, e ele disse que cresceu me ouvindo pregar. Foi. E eu já vi Deus fazer coisas através desse homem que eu nunca vi no mundo todo. Essa vigília não é vigília normal, nunca foi. Você precisa absorver tudo que Deus tem para a sua vida nesse lugar. Deus, quando traz alguém para uma madrugada como essa, é porque Ele quer mudar a vida da pessoa de uma vez por todas. Você crê nisso? Eu estou aqui porque eu tenho promessas que ainda não se cumpriram. Uma das promessas é tão grande, mas tão grande, que quando eu conto, alguns dão glória a Deus e outros dão risada. Eu sempre digo que um dia nós vamos vir para um culto, na hora do culto à noite, vamos vir com um radinho de pilha na mão, ligados só para ouvir a voz do Brasil, que hoje a gente não escuta de raiva. Mas um dia nós vamos ouvir o jornalista falar assim, com a palavra Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil vai começar o discurso dele assim: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor Jesus. Eu creio. Então, em nome de Jesus, não tenha pena de si mesmo. Bata na porta até a porta abrir. Amém. Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Quem louva a Deus